existem vários tipos específicos de aposentadorias que dão alguns benefícios para alguns tipos de pessoas e de funções, como é o caso dos trabalhadores rurais, como é o caso de quem trabalha com agentes nocivos, como é o caso dos professores e como é o caso das pessoas com deficiência. Isso mesmo, as regras de aposentadoria para as pessoas com deficiência é um pouco diferente e hoje eu vou explicar tudinho para vocês. Eu me chamo Paola Suriano, eu sou advogada previdenciarista e nesse vídeo eu vou te explicar como é que funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência. Primeiro ponto antes da gente começar é definir o que é deficiência, porque isso é um ponto muito importante quando a gente trata das pessoas com deficiência. Está estampado lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, e consta o seguinte: o que é deficiência? É quando uma pessoa ela tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. Ou seja, a pessoa que tem uma deficiência, ela tem um impedimento que é a longo prazo, não é a curto prazo, e que esse impedimento ele acarreta consequências no seu dia a dia, em todo o seu cotidiano. E todos esses obstáculos fazem com que essas pessoas sejam diferentes das outras e talvez sejam tratadas de formas distintas, o que não deveria acontecer, mas infelizmente a gente sabe que acontece. Então esse é o termo que define, juridicamente falando, o que é uma deficiência. Isso é importante, tá? Porque muitas doenças e patologias não são consideradas deficiências, e muitas doenças que a gente acha que são apenas uma doença, elas podem ser consideradas deficiências para fins previdenciários. Primeiro ponto, então, da aposentadoria, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, eles vão ter um redutor de 5 anos. Então, idade para homens, 60 anos de idade, e para as mulheres, 55 anos de idade. Além, é claro, da carência de 180 meses, tá? Ou seja, 15 anos de tempo de contribuição. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, a gente vai ter vários outros requisitos e principalmente o que a gente tem que definir, qual que é o nível da deficiência, porque isso vai fazer diferença. Então a gente vai ter que dividir a deficiência em deficiência grave, deficiência moderada e deficiência leve, certo? Para cada um desses tipos e níveis de deficiência, vai ter um requisito de tempo de contribuição diferente. Deficiência grave, para homens, 25 anos de tempo de contribuição, para mulheres, 20 anos de tempo de contribuição. Para deficiência moderada, homens, 29 anos de tempo de contribuição, e para as mulheres, 24 anos de tempo de contribuição. Para deficiência leve, para homens, 33 anos de tempo de contribuição, e para as mulheres, 28 anos de tempo de contribuição. Então, esses níveis de deficiência, eles são importantíssimos para aquela aposentadoria por tempo de contribuição pura para a pessoa com deficiência, ou seja, 25 anos de tempo de contribuição completos com deficiência. Essa sim é a aposentadoria pura, entre aspas, por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, como é o caso em outros tipos específicos de aposentadoria também. Mas há casos que a pessoa teve um período com deficiência e outros não. Às vezes desenvolveu uma deficiência ao longo da vida, sofreu com acidente, assim por diante. É possível também ter aí uma conversão. Por quê? Porque se a gente juntar o tempo com deficiência e sem deficiência, a gente não consegue ter esses redutores que eu disse para vocês de deficiências grave, moderada e leve. Mas a gente consegue sim somar todo o tempo de contribuição e no período que a pessoa teve uma deficiência, a gente consegue converter em tempo comum, o que aumenta o tempo de contribuição. É um pouco parecido com o que acontece na aposentadoria especial, lembram? Quando a pessoa trabalha com agentes nocivos.
E dentro dos direitos do PCD também não seria diferente, eles também têm direito à contagem recíproca. O que é isso? Então, mais ou menos isso que eu expliquei. Eles conseguem utilizar um tempo trabalhado num regime próprio, num regime de militar, por exemplo, para converter também através da CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, para ele juntar todo esse período trabalhado e se aposentar no INSS, por exemplo. Ou o contrário, se ele se tornou servidor público, mas ele tem tempo passado no INSS, ele consegue pedir esse tempo através da CTC para ele averbar no regime próprio e se aposentar lá. Isso é muito bom porque acontece em todos os tipos de aposentadoria, que é a contagem recíproca, porque a gente consegue somar um volume maior de tempo de contribuição e isso a gente sabe que no final das contas vai nos auxiliar muito na regra de cálculo, porque quanto maior meu tempo de contribuição, maior será a minha média possível de aposentadoria. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente, espero que tenha ajudado, então mande para uma pessoa que possui um tipo de deficiência, isso com certeza vai ser muito importante para ela. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar aqui abaixo o que vocês acharam, se vocês tiveram alguma dúvida. Entre em contato se vocês tiverem uma dúvida mais difícil que não consigam escrever aqui embaixo e não me deixe de me seguir nas redes sociais, @paolaasturiano, para não perder nenhuma notícia quentinha do direito previdenciário.